Olá, louvado seja Deus. Que Deus neste momento nos inspire, nos abençoe. Que Deus neste momento coloque a sua palavra dentro dos nossos corações para nos edificarmos, para crescermos na graça no conhecimento, para que nos fortaleça e para que sejamos transformados e lapidados pela palavra do Senhor. Que ela nos lave, nos purifique e que nos dê entendimento e sabedoria. Este é o propósito da palavra de Deus. Então vamos ouvir com muita clareza, vamos ouvir com muita reverência e respeito a palavra de Deus, porque é ela que nos ensina a andar em santidade, é ela que nos edifica e nos ensina a ser fiéis ao Senhor, é ela que edifica a nossa fé e que expande o nosso conhecimento e nos aprofunda na comunhão com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glorificado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, diante de tudo isso que falei, de toda essa proposta que acabei de falar, nós precisamos sempre reconhecer que Deus é maior do que tudo e do que todos. Vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação e deleite espiritual. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, 9 e 10, está escrito: Chegai-vos para Deus, e Ele se achegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. E no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, louvado seja Deus, em diante nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, começando, diz: Depois disto sucedeu que os Moabitas e os Amonitas, e com eles alguns dos Meunitas, vieram contra Josafá para lhes fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus do céu? E não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Louvado seja Deus. E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo, Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrará. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel, quando vinham da terra do Egito,
mas deles se desviaram e não os destruíram. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes da palavra de Deus, quando vocês se humilharem diante do Senhor, Ele levantará e animará a todos nós, pois Ele é nosso escudo e fortaleza. O Senhor é conosco, né? Quando nos humilhamos, Deus nos exalta. É assim que faz a palavra, que nos diz a palavra do Senhor. Quando nos submetemos ao Pai, significa que confiamos nele. Quando nos humilhamos diante de Deus, significa que reconhecemos que Ele é maior do que tudo e que nós dependemos dele. Humilhar-se diante de Deus não significa que somos seres desprezíveis, sem capacidade ou sem importância. Ao contrário, significa que somos cuidados por um Pai que jamais falha. Se tivermos em uma missão de guerra, como soldados, por exemplo, precisaremos estar debaixo das ordens de um general de exército, que tem estratégias traçadas que não conhecemos. Louvado seja Deus. E aqui nós vimos, como lemos em 2 Crônicas, no capítulo 20, vemos o exemplo do rei Josafá, como foi narrado. Ele foi avisado que uma grande multidão viria lutar contra ele, né? O primeiro sentimento que teve foi de medo, mas logo em seguida decidiu buscar o Senhor com oração e jejum e convocou todo o seu povo a fazer o mesmo. Ou seja, convocou todo o povo de Israel a fazer o mesmo. Orar, jejuar e consagrar ao Senhor. Ele disse: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás, conforme o versículo 9 que acabamos de ler. Josafá entendeu que o seu general era o próprio Senhor, o Deus de Israel, o Eu Sou. Submeter-se ao comando de Deus significa estar protegido, muito mais do que se saíssemos fazendo coisas sozinhos, ou seja, agirmos pela nossa própria cabeça ou pela nossa própria direção. Sempre que alguém se humilha diante de Deus, se coloca no lugar de dependência total. E esse alguém é exaltado para a glória de Deus, porque quando fazemos isso, estamos dizendo que não somos nada sem o Senhor. A humildade que nada tem a ver com a pobreza ou com algum fator financeiro, né? Ela tem a ver com o comportamento. Ou seja, ser humilde não é sinônimo de miséria. É sinônimo de pessoas que têm comportamento, né? Que têm virtudes, que adoram o Senhor e se submetem a Ele. Que vestimos todos os dias declarando a soberania de Deus. Depender de Deus é um privilégio. Quando nos humilhamos, Ele nos exalta e nos anima. Louvado seja Deus. Façamos essa oração para que o Senhor nos ouça, nos fortaleça e nos socorra. Querido e eterno Pai, neste momento nós reconhecemos a Tua grandeza e soberania, porque és Deus nos céus e na terra e em todo o universo. Não existe nada mais poderoso do que o Senhor, porque não existe debaixo da terra, nem em cima dos céus, um Deus como o Senhor. Não existe também maior privilégio do que ser teu filho e viver na tua total dependência. Sabemos que isso faz de nós vencedores. Precisamos de ti todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos para que nos socorra, para que nos oriente, para que nos fortaleça e para que nos dê a vossa paz, nos dando livramento para que consigamos estar de pé na vossa presença. É em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai. Recebe esta oração. Aliás, recebe esta pequena oração, Pai. Coloca no cálice da bênção e envia resposta para todos aqueles que leram a Tua palavra
que absorveram a tua palavra e oraram comigo esta pequena oração. Que o Senhor e Cristo nos abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.